Alimento para o Espírito, a hora da verdade, com o servo de Deus Rodrigues. Vamos hoje alimentar o nosso espírito, conscientemente, uma consciência voltada à palavra de Deus, que nos alimenta o espírito, nos dá força de continuar até a volta de Jesus. João, Evangelho, capítulo 6, versículo 47. O Senhor Jesus, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tem a vida eterna. A palavra crer, ela é diretiva, ela não é duvidosa. Acreditar, sim, ela é vacilante. E Jesus falou: aquele que crê em mim, olha aqui, tem a vida eterna. Veja bem que aqui Jesus, ele não diz que eu te dei a imortalidade, mas sim a eternidade. Coisa linda, maravilhosa é a eternidade com Cristo, né? No versículo 48, ele começa a falar com os discípulos ali e os judeus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Em Mateus 4, versículo 3, e chegando-se a ele Satanás, o tentador, disse: olha só, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães, em pães. Aí no versículo 4, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, próprio Jesus falando aqui, nem só de pão viverá o homem. Quando ele fala pão, ele fala de alimento da carne aqui, para manter o corpo alimentado. Viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra que sai da boca de Deus, nós, em obediência a ela é saúde para o espírito, paz para a alma, e não deixa a razão tomar conta da consciência. É a consciência de fé no falar de Jesus, no ensinar de Jesus. E aí nós seguimos em frente, sem medo deste mundo, sem medo do que está acontecendo, mas com ousadia e coragem. Por quê? Porque nós temos no nosso espírito o alimento espiritual, a palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 63, o Jesus continua dizendo: o Espírito é o que vivifica, é o Espírito, Então nós que já entregamos a vida ao Senhor Jesus e fizemos conforme o mandar dele, quem crê e for batizado será salvo pela fé viva,
fé de consciência, sabendo quem somos. Nosso espírito, ele vivifica a nossa consciência para tomar cuidado com a carne, com as obras da carne. Por isso que ele segue. A carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. O corpo, né? As palavras que eu vos disse, diz Jesus, são espírito e vida. Por isso que aqui o ensinamento, a obediência à palavra é alimento para o espírito. Então Jesus diz, o espírito é o que vivifica. A carne, as obras da carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. E qual é o cristão que não quer isso? Ter vida espiritual, na presença de Deus no presente século, levando essa paz eterna que Jesus colocou em nosso espírito. Não quer dizer que não vamos passar por lutas e tribulação, mas com a paz de espírito, o espírito vivificando, nos dá coragem, nos dá consciência e sabedoria para passar pelo deserto, pelas enfermidades, pelas tribulações da vida. Por isso que lá no livro de 2 Coríntios 4 e 7 diz que temos, olha só o que está para o nosso espírito, hein? Temos um tesouro neste vaso de barro, ou seja, neste corpo. Que tesouro é esse? É o Espírito Santo, com o nosso espírito. Em tudo, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não destruídos. Por quê? Trazemos neste corpo Jesus, que Jesus falou que meu Pai, o Espírito Santo e eu não habitamos em templo feito por mão de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo, esperando a vida eterna. Então, esse mundo aqui tudo passa, tudo acaba, mas os que esperam no Senhor, estão firmes, sabem que não chegamos em casa ainda para participar da primeira Santa Ceia a qual Jesus ele nos prometeu. Versículo 49 de 1 João 6. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Maná físico, que caía do céu, por milagre, Deus alimentando aquele povo. Morreram, tudo passa. Em João capítulo 1, Evangelho, versículo 14, aí Jesus vem e diz, e o verbo se fez carne. Quer dizer, a palavra de Deus se fez carne para poder trazer a este mundo a novidade da salvação. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Coisa linda, né?
E no versículo 50, no Evangelho de João, capítulo 6, aí Jesus diz assim, olha, vossos pais morreram, comeram maná no deserto, murmuraram até, né? Queremos carne. Veja que eu estou falando de pão da vida, pão normal, carne, né? Obras da carne. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Olha aqui, alimento é a palavra de Deus, que é o verbo que desce do céu. Quem desceu do céu é o verbo. O verbo é palavra, é Jesus. Versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Aí Jesus diz, se, quer dizer, se quiserem, né? Se alguém comer deste pão, isso aqui é demais, hein? Viverá para sempre. Olha aí, a eternidade. Quem que não quer viver para sempre? Com um corpo incorruptível, junto com o Senhor. E o pão que eu der, olha só, é minha carne. Você viu aqui lá no deserto? O maná que caiu do céu, o pão que caiu do céu, a turma comeu e depois pediram carne. Olha a diferença aqui da parte física e a parte espiritual. Então vamos entender, né, com uma consciência pura para com Deus, que nós temos o direito da vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha aí. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, o mundo não entende, né? A religião não entende essa parte espiritual. Como nós pode dar a sua carne a comer? Não entende. Versículo 53, Jesus lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, preste bem atenção, não tereis vida em vós mesmo. Não tereis vida em vós mesmo. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu, olha só, o ressuscitarei no último dia. Meu Deus! Veja como é importante a Santa Ceia, quando Jesus parte o pão e dá aos discípulos e o vinho, e diz, fazei em memória de mim. Isso para que o cristão possa se renovar naquele momento, naquele ato, naquela atitude, e se guardar para a próxima Santa Ceia, né? Vigiando para que não coma indignamente, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Que coisa linda, é? Não teme a morte. Por quê? E eu o ressuscitarei no último dia. Crente não morre, crente é promovido, né? Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne
e bebe o meu sangue, isso aqui é mais forte ainda. Permanece em mim e eu nele. Você pensou? A importância de estar preparado sempre para tomar a Santa Ceia e memorizar. Como Lucas 22:19, Jesus diz: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Agora, olha aqui depois da vírgula e o ponto. Fazei isto em memória de mim, em memória de Cristo. Quando nós fazemos conscientemente isso, nós obedecemos a palavra de Deus para manter o nosso nome no livro da vida. Quem mantém o nome no livro da vida é o próprio cristão, né? Versículo 20 de Lucas, né? Aqui de Lucas 22. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, nós somos Cordeiro de Deus em Cristo Jesus. Vamos manter, né? Vamos manter a comunhão, né? Se pecou, arrependa-se de verdade. Busque a reconciliação com Deus para participar da Santa Ceia, que é importante. Fazer isso é uma ordenança em memória de mim. Versículo 57 do Evangelho de João, capítulo 6, voltamos lá. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha aqui Jesus já pôs o Pai na conversa. Quem de mim se alimenta, ou seja, em obediência à palavra, alimentamos o nosso espírito, se apartando das obras da carne, para poder estar apto para a ordenança da Santa Ceia, para memorizar em memória de Jesus Cristo. Ou seja, naquele ato de arrependimento, aquele ato de reconciliação, quando pegamos o pão e o cálice, é assim. Quando pegamos o pão, nós memorizamos as 40 chicotadas, porque ele diz: meu corpo foi dado por vós. Os pregos, né? A coroa de espinho, pois o cálice, aí vemos o sepultamento de Cristo, depois vamos para a ressurreição, depois para a ascensão, esperando nessa comunhão maravilhosa de obediência à ordenança dele, a volta do Senhor, né? Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram o maná, morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eu espero que hoje em dia, no século XXI, os filhos de Deus não possam dizer: está difícil seguir Jesus. É muito duro esse discurso, né? E o versículo 63, o Espírito é o que vivifica. Como eu vou repetindo aqui, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas no versículo 64, o próprio Jesus diz assim: mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram
os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Será que hoje em dia você está nesse rolo do versículo 64, né? Porque Deus conhece, Ele sonda os pensamentos, esquadrinha os corações, para dar a cada um segundo as suas ações e seu caminho. Então Deus sabe o que os filhos, a noiva, o cristão faz. E nesse rolo aqui, ele sabia aqueles que havia de entregar a Jesus. Então, se você está aí caído, está morto em pecado, filho de Deus, a parábola do filho pródigo lhe dá uma chance, uma oportunidade, porque o filho pródigo saiu com os pés dele, ele se autodeserdou, mas também ele voltou com os pés dele após um arrependimento real. E a porta está aberta para o arrependimento real e o Pai o recebeu gostoso, né? Versículo 66. Desde então, muitos de seus discípulos, olha aqui, tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos sacerdotes de Cristo hoje, no século 21, estão tornando para trás e já não andam mais em obediência à santa palavra de Deus. Isso quer dizer, andar com Cristo é andar em obediência à santa palavra de Deus, que Jesus disse: aqueles que me amam, obedecem a minha palavra e a pratica, né? E o próprio Jesus diz: vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu vos ensinei. Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Então não tem para onde ir. O Filho de Deus que entregou a vida a Jesus no presente século, só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna. Então, obedecer a palavra, ler a palavra, ouvir a palavra, guardar a palavra, mantém o nome escrito no livro da vida, né? Versículo 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, veja que não é um ritual a Santa Ceia, é sério. Por isso, para examinar-se, tem que ter consciência, porque quem tem razão se examina e não perdoa e não muda, fica a mesma coisa. Quem tem consciência que, pelo preço que foi comprado, que é servo de Deus, que tem a vida eterna em Cristo Jesus, naquele momento da Santa Ceia, examinai o homem a si mesmo, né? E aí, se arrependendo, não fazendo mais, o Senhor recebe gostoso. Então, certa vez perguntaram a um cidadão, né? O que você ganha orando a Deus regularmente? Geralmente, o cidadão respondeu: não ganho nada. Cidadão, é claro que era crente, filho de Deus. Mas sim perco coisas. Você pensou? Respondeu para o cara que perguntou: o que você ganha ficando orando aí, né, regularmente? Ele falou: não ganho nada.
mas sim perco coisas. Aí a pessoa disse, ué, o que você perdeu orando a Deus regularmente? Aí o servo de Deus, com sabedoria do alto e consciência, não emotivo, fé emotiva, sentimental, que não leva a lugar nenhum, disse, olha, eu vou enumerar aqui então. Primeiro, perdi a minha raiva. Segundo, perdi o orgulho. Terceiro, perdi a ganância. Quarto, perdi a inveja. Quinto, perdi a luxúria. Sexto, perdi o egoísmo. Sétimo, perdi o prazer de mentir. Oitavo, perdi o gosto pelo pecado. Nono, perdi os desejos da carne. Décimo, perdi a impaciência e desespero e o desânimo. Então, às vezes oramos não para ganhar algo, mas sim para perder coisas que não nos permitem crescer espiritualmente. Oração, jejum, leitura da palavra, prática da palavra, obediência à palavra. Com certeza você vai perder essas 10 coisas que eu citei. Que Deus vos abençoe. Tenham todos uma boa noite. Servo de Deus Rodrigues vos diz boa noite e Deus vos abençoe. Amém.